Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e hoje eu quero falar para vocês sobre um pouquinho sobre o que eu acho. Quais são os motivos dos Estados Unidos e Brasil serem tão diferentes, terem desenvolvimentos tão diferentes ao longo da sua história? Algumas pessoas falam que os Estados Unidos se desenvolveu por conta de ter sido colonizado pela Inglaterra e o Brasil por Portugal. Mas será que isso influencia realmente? É o que eu quero falar nesse vídeo para vocês. Bom, antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês, por favor, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, ative o sino de notificações, deixe seu comentário, deixe seu like, porque isso ajuda a gente a produzir conteúdos de mais qualidade para vocês sempre. Bom, o que eu quero dizer primeiramente é o seguinte, eu particularmente acho que são vários fatores, mas alguns, eles, no meu modo de entender, são determinantes para que Brasil e Estados Unidos tivessem estruturas tão diferentes hoje e estivessem em patamares tão distintos hoje. Óbvio que a questão religiosa ela vai ter influência, a questão ética religiosa, sim. Max Weber ele já falava isso, que a ética protestante, né, ela está ligada, né, ao espírito do capitalismo, e isso vai desenvolver o capitalismo, e nós sabemos que um grupo de puritanos, né, de protestantes que foram perseguidos, vão para os Estados Unidos acabar colonizando os Estados Unidos. Isso de alguma forma vai influenciar? Sim, de alguma forma sim, mas não vai ser decisivo. Algumas pessoas vão falar que eles eram uma colônia de povoamento e não era uma colônia de exploração, que nós éramos uma colônia de exploração. Bom, não é bem assim, porque se você analisar, o sul dos Estados Unidos também foi muito explorado com a estrutura, com escravidão, uma escravidão inclusive muito mais cruel do que aqui no Brasil, se é que isso é possível, mas era uma escravidão ainda muito mais cruel, muito mais estruturada. As plantations também tinham a mesma estrutura dos grandes latifundiários no Brasil, então isso aí não justifica por si só. Antônio, mas então o que vai acontecer? Bom, se você analisar os dois processos de independência, eles têm motivos inclusive muito parecidos. Os americanos eles vão se tornar independentes porque eles queriam ter mais acesso à coroa inglesa. Eles queriam que os representantes dos Estados Unidos, né, daquela colônia ali, tivessem maior representação no parlamento britânico. E acaba que isso foi negado. Eles foram sobretaxados, a madeira que eles tinham, a melhor madeira tinha que ser mandada para a Inglaterra, era do rei da Inglaterra, então isso ocasionou numa guerra de independência e que ocasionou na criação de uma república. A primeira coisa está exatamente aí. Eles romperam definitivamente com o seu colonizador. No caso do Brasil, algo muito parecido. As Cortes Gerais, elas tentaram recolonizar o Brasil e os deputados gerais, inicialmente, eles não queriam. Eles queriam apenas ter mais força. Quando eles viram que não tinha jeito, eles acabaram então optando pela outra via, que foi a separação. E no caso do Brasil, o Brasil criou uma monarquia, né, manteve a estrutura monárquica, porque já estava aqui na colônia o rei estava aqui, depois foi embora, mas ficou o filho, ficou o príncipe Dom Pedro, e manteve toda uma estrutura aristocrática aqui no Brasil. Esse é um dos pontos que eu acho mais importante. E mantiveram, inclusive, aqui Dom Pedro, né, no poder, com algumas regras. Manter, inclusive, a escravidão, manter o latifúndio e manter uma economia agroexportadora. Então isso é um fator muito importante, enquanto os Estados Unidos estavam abertos ao desenvolvimento. E aí, na década de 1820, surge a máquina a vapor, surge lá a locomotiva. E isso vai gerar uma série de desenvolvimentos na Inglaterra e depois na Europa. Isso vai expandir-se para o mundo. O Brasil já em 1824 pensava em adotar o sistema de ferrovias, mas demorou muito. Os Estados Unidos adotaram. Chegou na década de 1850, os Estados Unidos já estavam quase todos cortados por ferrovias, enquanto o Brasil autorizou a primeira ferrovia apenas em 1852 com o Barão de Mauá. E mesmo assim o Barão de Mauá, vou fazer um vídeo sobre ele sofreu muita perseguição porque os grandes proprietários brasileiros, eles não queriam perder o poder político, então eles não queriam o desenvolvimento industrial do Brasil.
porque eles achavam que assim eles perderiam poder. Enquanto isso, os Estados Unidos fizeram uma opção de repartir terras em porções menores e cortar todo o Brasil os Estados Unidos, perdão, por uma infraestrutura de transporte. E vai ter a Guerra de Secessão na década de 1860, quando vai acabar formalmente com a escravidão nos Estados Unidos, e nós vamos demorar ainda até 1888 para acabar com a escravidão aqui no Brasil. Então vocês vejam que vários elementos aconteceram no Brasil que impediram que aqui fosse instaurada uma democracia plena, e mesmo depois, em 1889, quando o Brasil torna-se uma república, nós não viramos uma democracia plena, porque ainda existiam várias barreiras, várias limitações que nós não tínhamos com a Constituição de 1891, por exemplo. A Constituição mais democrática do Brasil vai ser a Constituição de 1988, que aí sim vai dar uma liberdade plena aos cidadãos brasileiros. Então você pode ver que nos Estados Unidos nunca houve um golpe militar, embora a maioria dos presidentes americanos tenham sido militares. Tá? Isso é fruto para vídeo em outro canal. Mas todos chegaram lá por via diplomática, por via democrática, melhor dizendo. E no caso do Brasil não, nós tivemos vários golpes, tivemos várias tentativas de golpe, nós tivemos contragolpes, sempre vivemos sobre alguma tensão. Então, ao meu ver, o processo do século XIX ele vai ser muito mais decisivo para que Estados Unidos e Brasil tomassem rumos diferentes no que diz respeito ao desenvolvimento. Se você está gostando do nosso canal, ative o sino de notificações, assine o nosso canal, inscreva-se no nosso canal e deixe seu comentário, tá bom? Um abraço e até a próxima. Deixa a sugestão de vídeo pra gente. Um abraço.